Vamos pegar alguém de longe? O Léo. Olá, moço. Te acompanhando direto da Suíça, Geneve. O que você acha do treino de musculação em jejum às 5 da manhã? Ô, Léo, vou estar pertinho de você aí no começo do ano que vem. Vou estar em Point de Neuf. Vou levar as crianças para esquiar. Ai, ai. Então, quem sabe a gente treina lá, né? Pega meu direct aí e aí você me fala onde você vai estar. Se não for muito longe, a gente faz um treino no hotel lá. Ou então eu vou até a tua academia, sei lá. Bom, aí é o seguinte. A gente opta por treinar às 5 da manhã, né, Léo? Porque é o tempo que a gente tem. Você como personal trainer, que eu sempre falo, né? A rotina do profissional de educação física é uma das rotinas mais puxadas para quem treina, né? Porque quando são os picos de paciente? Início da manhã, final da noite. É o cara que vai começar a tua aula 5 da manhã, às vezes até 4, né? E é o cara que vai terminar de dar aula meia-noite, às vezes 1 da manhã, né? Então, o profissional de educação física ela tem essa característica. E pessoal, sono fragmentado não é a mesma coisa que sono ininterrupto, tá? Então você pode, eu faço 8 horas de sono. Como que você faz? Eu durmo 4 horas de noite, 2 horas depois do almoço e 2 horas no final da tarde. Ou 2 horas antes do almoço e 2 horas no final da tarde. Meu, você sabe que é cansar de ver treinador na companhia e dormir no carro. Tipo na hora do almoço entre 11, meio-dia e meia. Aí depois tirar uma soneca das 5 às 6 antes de dar o pico de aluno. Mas, meu, eu olho isso com preocupação, né? Mas é uma característica nossa, né? De ser intrépido, né? Nossa, intrépido. Quantas vezes você já viu essa palavra? Então aí o que acontece? Se você se acostumar a treinar essa hora, Léo, a única coisa que você tem que tomar cuidado é, para você não é uma opção cortar a refeição noturna, tá? Não é uma opção nem você cortar o carboidrato noturno, porque você precisa de carboidrato para fazer glicogênio, tá? E sem glicogênio você não vai treinar. E você tem que pensar que o teu treinamento, Léo, ele não é uma coisa, não é uma pausa, né? Por quê? Porque você faz uso profissional da sua força muscular, né? Se você tem um paciente que está agachando, você vai agachar com ele, não tem jeito. Se você tem um paciente que está, sei lá, fazendo supino, muitas vezes você acaba fazendo uma remada junto, né? Então não é que seu dia vai ser de descanso. Então assim, corte de caloria, mas nem fudendo. Não faça isso de jeito nenhum. Se você tiver oportunidade aí, eu não sei, eu nunca fui para a Suíça, né? Nem sei como é que funcionam as coisas aí. Mas vai ser legal você passar no nutricionista, ter uma ideia da sua caloria basal. Por quê? Porque muitas vezes quando você começa a treinar essa hora, você começa a sentir mais o cansaço ao longo do dia. E aí você acha que é porque você está acordando muito cedo. Sem dúvida nenhuma, acordar essa hora para treinar vai te cansar pra caramba. Isso daí sem discussão, tá? Mas uma das coisas que vai fazer você se sentir mais cansado não é isso. É justamente a falta de alimentação adequada. Por quê? Quando você restringe sono, você aumenta o seu gasto calórico. É assim, existem 2 fases, tá? Se você é sedentário e restringe sono, você piora a sua função tiroidiana e aumenta a sua liberação de grelina e diminui de leptina. Então, o que isso faz? Com que você lentifique sua velocidade metabólica, faz com que você aumente sua fome, faz com que você diminua sua saciedade. E a leptina também ela é importante porque ela é um dos sinais para o hipotálamo para produzir GNRH, que vai fazer você produzir LH-FSH e testosterona.
Portanto, a restrição do sono sedentário, ela também vai criar um hipogonadismo. Ou seja, esse cara vai ficar com baixa testosterona também. E não só hipogonadismo, como vai provocar uma diminuição da produção de GH. Por quê? Porque o GnRH também determina a produção de GH na hipófise anterior. Calma que esse papo tá azedo, mas já vai clarear. Como você treina, né, você vai ter a ação de catecolamina, você vai ter aumento de noradrenalina, e como você passa o dia usando sua força, você vai ter também um aumento na produção geral de catecolamina. Isso quer dizer que a sua tireoide ela não vai travar tanto. Ela só vai travar se você fizer isso, se você parar, por exemplo, de trabalhar. Então, quando você vai sentir essa porrada? Você vai sentir essa porrada no final de semana. Que aí o teu metabolismo ele vai cravar. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai sentir que você não consegue sair da cama. É aquele final de semana jogado no lixo. Você não consegue levantar, você não tem fome, você não tem vontade de fazer nada. Você quer ficar deitado e que ninguém fale com você. É como se o treino ele gerasse um modo contínuo que te permite continuar treinando e trabalhando. Então você sustenta essa condição. É uma condição sustentável, tá? E nessa condição sustentável, o que o teu físico faz diferente do sedentário? Lembra? O sedentário ele não tem esse aumento de noradrenalina para fazer essa continuidade da função metabólica. Então ele faz o quê? Ele quebra e aí ele tem todos os sintomas, por exemplo, de um hipotireoidismo, né? E muitas vezes ele faz uma coisa que chama síndrome do eutireoide doente. Você não vai ter isso, quer dizer, não grande parte das vezes, né? Pode ser que você insista tanto que você acaba conseguindo arrebentar isso daí. Mas você vai ter esse aumento de energia, esse aumento de consumo ele é desproporcional. Enquanto o cara que faz uma síndrome do eutireoide doente, ele vai sair, sei lá, de 3.000 quilocalorias de consumo diário basal para 2.600, e ele vai fazer uma progressão, então vai caindo ao longo do tempo, das 1.400, das 1.300 e assim sucessivamente. Um cara que vai fazer como você, que vai ficar sustentando a função tireoidiana à base de noradrenalina liberada pelo estímulo físico, você vai subir de 3.000 para 5.000 quilocalorias, então você vai gastar muito mais do que você consegue suprir. E o que você vai sentir? Que quanto mais você treina, mais músculo você perde. Você vai sentir uma falta de tônus, você vai olhar no espelho e você vai ver que teu músculo não está cheio. Então, isso é muito comum com um treinador, e por que eu te falo? Que são os pacientes mais difíceis de eu tratar, porque eles não podem abrir mão do trabalho. Eles têm que trabalhar, não tem conversa, tipo, eu vou descansar. Meu, o cara rala. E eu tenho que fazer esse ajuste, que não é só a quantidade de caloria que você entrega, é como você entrega essa caloria. É a questão da estratégia, da organização. Tá assim, né, Léo? Que foda, mano. Então pega carona na pergunta do Rodney. A primeira coisa que a gente faz é suplementação durante o treino, tá? Transtreino, ou malto, ou BCAA. Cara, na verdade é muito semelhante, você quer saber, tá? Reveza, vê o que você sente melhor. O que eu posso te falar é isso. Segunda coisa que você vai fazer: fracionamento alimentar para você não é um luxo, é uma necessidade, tá? Então volumes pequenos de comida ao longo do dia, que você consiga, né? Entre um aluno e outro, você rouba 5 minutinhos de um, rouba 5 minutinhos do próximo, e aí você vai, senta, come uma marmitinha ali. Eu sei que não é ideal você comer em 10 minutos. Olha eu te ensinando coisa errada, mas é melhor do que você não comer, tá? E coma, evite suplementação substituidora de refeição. Usa substituidor só se for uma coisa imprescindível, tá? Whey antes e depois do treino e na hora de dormir, tá? Isso daí é uma coisa que vai te melhorar bem, e principalmente por quê? Porque a proteína, quando você entrega em doses de alta densidade, como num suplemento alimentar, num whey protein,
ela vai estimular seu núcleo paraventricular a produzir TRH e TSH-beta. Então você vai acabar melhorando sua função tiroidiana, que está arriscada por conta da sua rotina, tá? Então essas são coisas rápidas que você pode fazer, mas melhor é disciplinar seu horário. Eu te sugeriria para você, se você não tem aluno na hora do almoço, né, ou logo depois do almoço, porque tem um horário que eu noto que meus pacientes são treinadores, eles têm um horário meio morto, que é tipo das 14 às 16, assim. Pouca gente consegue treinar nesse horário, então os treinadores eles acabam tendo uma janela aí, né? E aí faz o seu treino nessa hora. É bom que a academia tá vazia, né? Aí você consegue treinar sem as pessoas te interromperem, né? E é um horário mais saudável. Mas considera isso sim, tá? Porque você combina algumas coisas: restrição de sono, uso profissional da força física e má alimentação, tá? Fora os efeitos fisiológicos da restrição de sono, não é só alcançar essa sonolência, né? Todo esse papo que a gente falou de neuroendócrino em relação de funcionamento da tireoide, liberação de gonadotrofina, eixo somatotrófico, coisas que ficam perturbadas quando você tem perturbação de sono, tá?